paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos terminando o livro de Êxodo. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos então no último pedaço, na quarta parte final do livro de Êxodo. Nós vamos, na verdade, fazer uma mescla aqui, porque aparecem algumas coisas antes e aparece aí no final também a construção do tabernáculo. Ele vai do capítulo 35 até o capítulo 40. O tabernáculo, então, foi uma determinação dada por Deus para que ele pudesse habitar no meio do povo, junto com eles. E aí então Deus pede para Moisés que converse com o povo e que separe ofertas para que se possa construir o tabernáculo. Você pode ficar imaginando, sim, mas de onde é que eles vão arranjar ouro, prata, pedras, essas coisas todas? Se você lembra, quando eles estavam para sair do Egito, Deus fala a Moisés que diga ao povo para pedir ofertas, para pedir coisas dos egípcios. E os egípcios deram ouro, prata, cobre, peles, linho, pedras, ou seja, eles deram para os israelitas, para os hebreus, tudo aquilo que agora vai ser utilizado para a construção do tabernáculo. Então Moisés recebe o quê? Mesmo o ouro, a prata, o cobre, ele consegue madeira, nós vamos ver os tipos de madeira, peles de animais, linho fino, que era muito precioso, pelo de cabra, pedras preciosas, azeite puro, que a gente vai ver mais para frente, aromas para o incenso e o óleo de unção. Tudo isso é doado, então, para a construção do tabernáculo. O tabernáculo, ele deveria ser construído com uma dimensão específica. Deus diz a Moisés que a dimensão era de 100 por 50 cúbitos. Cúbito é uma medida que vai da ponta do dedo médio até o cotovelo. E ele mede mais ou menos 40 e tantos, quase 50 centímetros. Então fica fácil fazer a conta. 100 cúbitos, mais ou menos 50 metros. 50 cúbitos, mais ou menos 25 metros. Então, este tabernáculo era, como já falei, um local para a presença de Deus no meio do povo. Deus estaria presente com o povo, no meio do povo e não no tabernáculo, porque o tabernáculo não pode conter Deus. Então, o que acontece é que ele vai ter um local onde ele pode visitar. Ele estava dividido, como eu já falei, em 3 partes. Vejamos lá. Esta parte, a mais interna aqui, é chamada de lugar santíssimo ou santo dos santos. Neste lugar, só o sumo sacerdote pode entrar no dia da expiação. Yom Kippur. Então, neste dia, o sumo sacerdote podia entrar. Ali dentro tinha o quê? Estava a arca do testemunho com a tampa chamada propiciatório. Ele estava separado, então o santo lugar, lugar santíssimo, santo dos santos, ele estava separado do lugar santo, que é a parte mediana aqui, por um véu. Então, havia aqui um véu bastante pesado e bastante grosso
que era para não enxergar o que tinha no lugar santíssimo. Neste lugar, os sacerdotes oficiavam. Então tinha lá os pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso. Então aqui estava, portanto, um acesso apenas aos sacerdotes. O Santíssimo Lugar, o lugar santíssimo, apenas para o sumo sacerdote numa única data. E o lugar santo era oficiado manhã e noite, algumas coisas como nós vamos ver com os amados. Finalmente, a parte externa era chamada de átrio. Aqui sim, os hebreus poderiam entrar, eles entravam por aqui e a primeira coisa que eles viam nesta parte externa era o altar do holocausto, era onde se faziam as ofertas, onde se queimavam as ofertas. E aqui também existia o lavatório, que era para a preparação cerimonial. Então, estas são as três partes com os seus conteúdos do que nós chamamos de tabernáculo, que era uma tenda enorme. Esta área aqui, ó, ela é toda separada com véu, tá? E de tal forma que ninguém podia entrar por lado nenhum, a não ser por esta porta aqui. Os amados vão encontrar nos vídeos já postados, tem uma série de vídeos que fala especificamente sobre o tabernáculo, como ele era construído, quais eram os materiais e o que aquilo significava como um modelo para Jesus Cristo que viria. Portanto, dentro do Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos, nós vamos encontrar a arca. A arca podia também se chamar Aron Hashem, Arca de Deus, Aron Haberit, Arca da Aliança, Aron Redut, Arca do Testemunho, Aron Hakodesh, Arca Sagrada, ou também Aron Os, Arca da Força. Ela era feita de madeira de acácia, isso era uma das madeiras que eles tinham à disposição, madeira de acácia, chitim, e forrada de ouro por dentro e por fora. Havia uma bordadura em volta, também feita em ouro. Existiam 4 argolas por onde passavam os varais em ouro. Então, as argolas aqui e o varal passava por aqui. Ninguém tocava na arca, apenas no varal. Alguns levitas tocavam para a transposição de um lugar a outro. Dentro desta arca haveria de ficar as tábuas da lei, o rolo da Torá. Depois, mais tarde, o cajado, a vara de Arão, né? E também um recipiente contendo o maná. Portanto, a arca do testemunho, né? Porque ela testemunhava todas essas bênçãos e estes milagres. Em cima da arca havia, portanto, o propiciatório. O propiciatório, a tampa da arca, era uma peça única feita em ouro. Haviam 2 querubins forjados ali, uma peça única, né? Um olhando para o outro, com as asas se tocando. E havia também o véu que separava o Santíssimo do lugar santo. Era espesso o suficiente para que não se enxergasse dentro. Este véu, quando o tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão,
E depois, quando o templo foi reconstruído na época de Esdras e Neemias, e depois, quando houve toda uma reconstrução, uma reforma feita pelo rei Herodes, este véu, no tempo do templo do rei Herodes, reconstruído pelo rei Herodes, é que se rasgou quando Jesus morreu na cruz, fazendo com que o Santo dos Santos e o Santo Lugar, que estavam separados pelo véu, agora tivessem comunicação. Do lado de fora, no Santo Lugar, de frente então para o Santíssimo, havia a mesa dos pães da proposição. Era uma mesa sagrada, feita também de madeira de acácia e também recoberta de ouro. Todos os utensílios que se utilizavam ali eram feitos de ouro puro. Nela haviam 12 pães feitos de farinha de trigo que eram trocados semanalmente no sábado. Estes representavam cada uma das tribos de Israel. Haviam também formas, ou de ouro ou de ferro, para cozer o pão dentro do forno. A ouro eram postas sobre a mesa sagrada, de tal forma que elas representavam aí as 12 tribos. Também do outro lado agora, então, nós temos de frente para o véu, à direita e à esquerda, nós vamos ter outros utensílios. De um dos lados havia o candelabro ou menorá, que era feita de ouro, uma peça só, batida, com 7 braços. O candelabro passa a ser o símbolo judaico mais conhecido. Quando se vê o menorá, a primeira coisa que se pensa é em Israel, no povo judeu. Dentro deste candelabro era colocado azeite, era deitado azeite. O azeite era feito de oliva, era um azeite puro, que podia ser batido ou macerado. E ele era produto da primeira pressão. Então se jogavam, né? Então aqui os amados veem a imagem, eu vejo aqui atrás um pé de oliveira e aqui na frente a pedra de mó. Então as oliveiras eram colocadas aqui, as olivas, azeitonas, se você preferir o nome, eram colocadas aqui e esta mó era mexida, fazia a pressão para espremer as azeitonas. O primeiro óleo que saía era o óleo, se chamava puro, batido ou macerado, era a primeira pressão, era o azeite mais puro. As primeiras e mais puras gotas do azeite eram utilizados na menorá. E o resto do azeite, dava para espremer mais? Dava para retirar mais? Dava. Só que aí, este outro azeite era usado em outras coisas, como na oferenda de cereal, como para acender os candeeiros e assim sucessivamente. Por que esse azeite era utilizado? Porque o azeite, ele representava o povo de Israel. O azeite não se mistura com outros líquidos, assim Israel, mesmo disperso nos 4 cantos do mundo, não se deixa absorver por povo nenhum, ele mantém a sua integridade. E o azeite, além dele não se misturar, independente do líquido com o qual ele é colocado, ele sempre fica na superfície, ele sempre fica por cima. Por isso, o azeite simboliza o povo de Israel. Alguns dizem que junto com o azeite
Era também colocada mirra, cinamomo aromático, cálamo aromático, cássia. Mas isto a Bíblia não fala. A Bíblia fala de azeite de oliva puro. Era este a especificação dada para Moisés. Bom, do outro lado agora nós vamos ver que existe o altar de incenso. Ele era feito também de madeira de acácia e também era coberto de ouro. E servia para quê? Servia para queimar sobre ele o incenso, que simbolizava aqui as orações do povo ao Senhor. O incenso era queimado de manhã e à tarde. Havia um chifre em cada canto do altar de incenso. Também existiam 4 argolas de ouro e os varais de acácia recoberto de ouro, que era para poder levar o altar de incenso quando saía de uma localidade e ia para outra localidade. O incenso, dizem, era composto de 11 especiarias e elas eram misturadas numa proporção específica que não poderia ser refeito para outros fins. Era uma mistura sagrada e, portanto, só podia ser utilizada ali. Essas especiarias queimavam sobre o altar de incenso. E no Yom Kippur, que era o dia do perdão, só o sumo sacerdote pegava esse incenso num incensário e entrava no Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, para queimar o incenso lá dentro. E desta forma, fazendo então esta fumaça, ele não enxergava nada lá dentro. Ele ficava às cegas lá dentro do Santo dos Santos. Alguns dizem que havia alguma composição, como, por exemplo, estoraque, ônica, gálbano, sal, outros. Nós não temos certeza do que especificamente ia nesse incenso e qual era a proporção de cada um dos seus 11 componentes. Do lado de fora agora era lugar livre. As pessoas podiam inclusive olhar, as pessoas podiam inclusive entrar. Ali estava já na entrada o altar de holocausto. Ele era também feito de madeira de acácia, mas ele não era revestido de ouro, ele era revestido de cobre. Por que a diferença? Porque ouro é santidade, ouro puro é santidade. Aqui está se queimando holocausto, ofertas pelo pecado. Então não é ouro, é cobre. O cobre aqui simboliza então a expiação pelo pecado. Haviam também 4 chifres, braseiros, tenazes, pás, bacias, garfos, ou seja, um monte de utensílios que eram utilizados nos sacrifícios. Haviam 4 argolas de cobre também e 2 varais de cobre. E eles serviam para a mobilização de um lado para outro. Finalmente, nós temos no átrio o lavatório. O lavatório era uma grande bacia, um grande recipiente de cobre também, com torneiras e saídas de água na parte externa. Ali, Arão, os seus filhos e os sacerdotes utilizavam a água para a limpeza, para
lavar as mãos e os pés. Então, todo ritual exigia que se fizesse tudo com absoluta higiene e com a limpeza das mãos e dos pés antes dos serviços sagrados. Uma curiosidade, esta bacia, este recipiente, foi feito com os espelhos de metal que as mulheres israelitas utilizavam. Então, elas deixaram este objeto para a produção da bacia. A obrigação dos israelitas era lavar as mãos antes de rezar, antes de comer, e os sacerdotes tinham que fazer isso também antes de abençoar o povo. Isto era um ritual. Amém, amados? Bons estudos.